Sabe, quando a gente pensa nos lugares mais importantes do mundo, logo vem à mente grandes cidades, grandes países, mas a verdade é que alguns dos pontos mais críticos do planeta são, na verdade, pequenos gargalos geográficos. E olha, talvez nenhum seja tão vital para a economia global quanto o Estreito de Hormuz. Ok, então vamos entender isso melhor. O que a gente vê aqui é esse canal bem estreito, né? Ele liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã. E por que ele é tão importante? Simplesmente porque é a única rota para todos os navios-tanque de petróleo e gás que saem dos maiores produtores do mundo. Pensa só, Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Catar, Emirados Árabes Unidos, todo mundo passa por ali. E aí fica a grande pergunta, né? O que acontece se essa artéria, de repente, for bloqueada? E olha, a resposta é bem séria. Um bloqueio aqui não é só um probleminha regional, é um verdadeiro choque para o sistema global inteiro. Então, para a gente ter uma noção real do risco, primeiro a gente precisa entender a escala da coisa. E os números por trás da importância desse estreito são, assim, de cair o queixo. Vamos começar com esse número, 20%. Mais de um quinto de todo o petróleo que o mundo consome passa por esse único lugar. É uma fatia, assim, gigantesca do suprimento de energia do planeta. E não para por aí. Não é só petróleo. Pelo estreito também passa mais de um quarto de todo o gás natural liquefeito do mundo. Aquele gás que é fundamental para aquecer casas, para mover indústrias, principalmente lá na Ásia e na Europa. Agora, olha que interessante isso aqui. A gente está falando da vulnerabilidade física do lugar. O estreito em si tem uma largura total de uns 30 a 50 quilômetros. Parece bastante, né? Mas, a parte que importa, o canal que os navios gigantes têm que usar tem só 3 quilômetros de largura para ir e 3 para voltar. É muito, muito apertado. E para a gente ter uma ideia do que são 3 quilômetros, é mais ou menos o comprimento da Avenida Paulista, em São Paulo. Imagina só, todo esse tráfego de energia mundial passando por uma rua desse tamanho. Fica fácil entender porque os analistas dizem que interromper esse fluxo todo é relativamente simples. Ok, então chegamos no ponto crucial. E se a torneira fechar? O que acontece quando esse fluxo todo para? Bom, as consequências são imediatas e se espalham pelos mercados de energia que nem fogo em palha seca. A gente já viu isso acontecer em crises recentes. O preço do petróleo sobe, tipo, mais de 10% em uma semana. Mas o choque no gás natural pode ser ainda pior. Já vimos os preços dispararem mais de 50%. E o efeito cascata é enorme. Centenas de navios ficam parados, esperando. Grandes produtores, como o Qatar, já tiveram que parar completamente a produção por causa disso. E essa citação de um analista resume tudo perfeitamente. A dimensão dos efeitos desta crise vai depender do tempo. Quanto tempo o Estreito de Hormuz pode ser mantido fechado? Ou seja, um bloqueio de alguns dias é um problema. Agora, um bloqueio que dura semanas ou meses, aí a gente está falando de uma crise macroeconômica global. Para essa ameaça toda não ficar só na teoria, vamos olhar para um caso bem concreto. Vamos focar no maior importador de petróleo do mundo para ver como essa história se desenrola na prática. Olha só esse gráfico. Fica claro que a Ásia é o destino número 1 do petróleo que sai do Oriente Médio. E a China? Bom, a China sozinha compra quase um quarto de tudo que passa por ali. Isso deixa a economia chinesa numa posição extremamente vulnerável a qualquer problema em Hormuz. E como é que esse choque bate na economia chinesa? Basicamente por 3 caminhos. Primeiro, um choque de inflação. O preço da gasolina e do diesel sobe lá dentro, afetando a economia real. Segundo, a indústria sofre. Com energia mais cara, setores-chave como refino e transporte sentem a pressão. E terceiro, a competitividade lá fora. Com energia e fretes mais caros, os produtos chineses perdem força no mercado global. Mas Pequim tem uma carta na manga. Uma reserva estratégica de petróleo gigantesca, de mais ou menos 1,3 bilhão de barris. Isso dá um fôlego, um respiro de mais de 4 meses de importações. É um colchão de segurança importante, claro, mas não é uma solução definitiva se o bloqueio se arrastar por muito tempo. Isso nos leva direto para a próxima parte da nossa análise, as estratégias que os países usam para lidar com esse risco gigantesco que o estreito representa. Pensa bem, se não dá para eliminar o risco de um gargalo, qual é a melhor solução? Construir um caminho alternativo, um desvio. E no mundo da energia, esse desvio geralmente vem na forma de oleodutos gigantescos. A Arábia Saudita é o exemplo perfeito disso. Eles têm o oleoduto leste-oeste, uma obra incrível que permite bombear até 5 milhões de barris de petróleo por dia, atravessando o deserto até o porto de Yanbu, lá no Mar Vermelho. O resultado? Eles conseguem simplesmente dar a volta no Estreito de Hormuz. Então, na prática, o Reino Saudita tem 2 cartas na mão.
a rota principal, que passa pelo Golfo Pérsico, e esse desvio estratégico. E, claro, em momentos de tensão na região, essa segunda opção se torna valiosíssima. E esse gráfico aqui mostra que isso não é só teoria. Olha como as exportações a partir de Ambu, lá no Mar Vermelho, cresceram. Em momentos de tensão regional, elas atingiram níveis recordes. Isso prova que a Arábia Saudita está, sim, usando ativamente essa rota alternativa para garantir que sua energia continue fluindo para o mundo. Mas é super importante a gente lembrar de uma coisa. Tudo isso não é só um exercício de economia ou logística. As apostas no Estreito de Hormuz são tão altas que já levaram a conflitos militares de verdade no passado. A gente não pode esquecer da história, né? A região tem um histórico de incidentes que mostram quão séria é a situação. É a prova de que, quando a diplomacia não funciona, o confronto militar pode se tornar uma realidade bem rápido. Um exemplo marcante é a Operação Louva-a-Deus, de 1988. Tudo começou com uma mina naval iraniana que atingiu um navio de guerra americano. E o que aconteceu depois? Escalou para a maior batalha naval de superfície dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. É um lembrete bem forte de como as tensões econômicas na região podem, num piscar de olhos, virar um conflito militar aberto. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, uma reflexão para o futuro, né? À medida que o mundo vai, aos poucos, mudando sua matriz energética, será que o imenso poder estratégico dessa passagem tão estreita vai finalmente começar a diminuir? A transição para novas formas de energia pode até reduzir essa dependência um dia. Mas, por enquanto, a verdade é que a saúde da economia mundial ainda passa, de forma muito frágil, por esses 3 quilômetros de água.